Gives it back to Russ. Deep shot. Get it! What a perfect ending to a historic day. Westbrook gives the Thunder the victory. Fala, meu povo! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Episódio urgente aqui, né? Porque nessa quinta-feira tivemos a trade deadline na NBA, a famosa janela de transferências fechou. Então agora não pode fazer mais troca, a gente só pode adicionar jogador se for free agent. E o Thunder se movimentou, então eu e Ângelo viemos aqui para fazer um breve episódio, uma edição meio que pocket do My Net Thunder, para falar um pouco sobre o atual elenco do Thunder, as projeções para o final da temporada, enfim. Fala, meu querido amigo, tudo bem? Fala, minha rapaziada. Cara, dia super movimentado aí, muito assunto pra gente comentar, mas vamos tentar resumir, claro, num episódio pocket, como tu citou aí, pra poder projetar esses movimentos que o Thunder fez e o restante da temporada. Bom, se você estava offline na quinta-feira, dia 8 de fevereiro, o Thunder se envolveu em duas trocas. Na verdade, uma só e uma outra pegou de tabela. A principal delas, o Thunder fez a aquisição do ala Gordon Hayward, que estava no Charlotte Hornets. Enviou Micic, Davis Bertans, Trey Mann, aqui já Trey Mann, Thunder Legend, verdadeiro Thunder Legend. Quem não lembra daquele jogo contra Boston é maluco. O cara marcou 30 e poucos pontos, recorde de um calor pelo Thunder. E também enviamos compensações de draft, que foram 2 piques de second round, que não foram divulgadas ainda os anos, enfim. E o Thunder também se envolveu em outra troca, só que essa meio que indireta. O Dallas acabou trocando pelo Gafford, do Washington Wizards, que era um nome que a gente queria aqui em OKC, a gente vai falar um pouco mais sobre daqui a pouco. E o Thunder acabou enviando uma escolha de primeira rodada de 2024. O Thunder tem 4 escolhas de primeira rodada nesse próximo draft. E aí a segunda menos favorável, ou seja, a segunda pior, vai para Dallas em troca de uma pick swap em 2028 com Dallas. Então vamos começar falando um pouco dessa do Gordon Hayward, né, cara? Novo jogador do Thunder, quais as expectativas? Você gostou dessa troca, Ângelo? Cara, pelo jogador em si eu gostei, sempre gostei do Gordon Hayward, né, mesmo antes da lesão. Depois da lesão a gente viu que ele perdeu um pouco de espaço assim na liga, mas ainda assim é um bom jogador, é um cara experiente. Eu acho que ele agrega alguns pontos importantes para o Thunder, né, que é essa questão de ser mais um cara para criar arremessos, é um cara que traz pontuação, traz um mínimo QI de jogo, que é importante também. Essa experiência, né, um cara que já jogou playoff, um cara mais testado. A princípio chega para ser um reserva, então acho que fortalece bastante a nossa segunda unidade, até mesmo pelo fato de a gente ter se desfeito de jogadores que a gente não estava utilizando muito, especialmente o caso do Trey Mann, e como tu falou, aqui já Trey Mann, um cara aí que acho que tem o carinho, tem o apreço do torcedor, mas que visivelmente não tinha espaço, não tinha projeção, menos ainda o Davis Bertans, que né, não foi utilizado em praticamente nenhum momento dessa temporada, e o Micic aí acho que pegou um pouco o torcedor de surpresa, né, até porque ele foi anunciado depois que a troca saiu, veio acho que uma hora depois praticamente o anúncio que o Micic estava envolvido nessa troca, mas ainda assim é um cara que é importante, um cara interessante, mas não sei se o Thunder projetava ele para o futuro, sabe? Então talvez justamente por essa visão de ter ele mais para o momento e não ter uma perspectiva de utilização ali na frente nos playoffs, onde as rotações são mais curtas, o Thunder decidiu também envolver o Micic, eu acho que para bater salário também, né? Porque o Hayward é um cara que recebe mais de 30 milhões e é um inspirante, então para bater salário a gente teve que envolver esses 3 jogadores. Gostei da troca, até eu entendo quem acha que o Thunder enviou muita coisa, mas se for olhar a fundo, são 2 jogadores, como a gente falou, que mal faziam parte da rotação, um terceiro que a gente ainda tinha essa questão, era meio subaproveitado, e eu acho que a gente tem 2 trunfos, tá? Recebeu o Gordon Hayward, que é um bom jogador em forma, eu acho que aí é o X da questão, né? Ter ele saudável vai ser muito importante. E se não der certo, ainda assim é um cara inspirante. Então ali na frente, libera 30 milhões para mais no nosso cap. Na off-season a gente vai ter um bom espaço, é claro, se ele não renovar, né, talvez por um valor menor, para poder reforçar o grupo com outras peças. Então, de certa forma, eu gostei sim, achei interessante, e agora torcer para o Hayward dar certo, porque tem talento para isso. Puxando um pouquinho de número aqui do Gordon Hayward, ele não joga desde o dia 26 de dezembro, praticamente um mês e meio fora, com uma lesão na panturrilha, mas ele estava fazendo uma boa temporada pelo Charlotte até aqui, foram 25 jogos, 25 como titular, e ele teve 14 pontos de média, 4,7 rebotes, 4,6 assistências, um cara eficaz, né, que tem o EFG, né, o field goal de eficiência de 50%, um scorer sólido, um cara experiente que eu acho que vai agregar também. Eu gostei da troca, né, complementando um pouco do Ângelo, é um cara de 33 anos, uma curiosidade que acho que não é muita surpresa para todo mundo, ele vai ser o jogador mais velho desse elenco do Thunder, então realmente o cara que vai agregar, e eu acho que o risco foi muito baixo nessa troca. A gente enviou peças que a gente não utilizava muito,
Eu mesmo publiquei numa página que eu não sou muito fã da saída do Micic, até porque ele estava começando a se encaixar, de repente ele vindo sendo esse cara do banco que leva a bola, era um papel interessante, só que também a gente não vai ficar chorando pela saída do Micic, até porque a fila andou. Parece que o Thunder mostra minimamente que está entendendo as coisas, que as coisas estão evoluindo, que o momento não permite mais você ter Micic, Bertans, Treman e 1000 outros jogadores para desenvolver. O Thunder já desenvolveu quem tinha que desenvolver, que é o Shai, Jalen Williams, agora está desenvolvendo o Chet, involuntariamente o Cason Wallace, o próprio Josh Giddey, enfim, que não é muita certeza. Ainda tem espaço para outros, como o caso do Ousmane Dieng, o próprio Jalen Williams, o Aaron Wiggins, esses caras que já mostraram respostas a mais, mas o Thunder agora não dá mais para ser aquele, não diria um velório de jogadores, um cemitério de jogadores, mas também não dá para virar refúgio, né? Como já foi nesses anos de rebuild, que a fila andou. Então eu gosto muito da trade. A expectativa é que o Hayward já volte a jogar em breve, inclusive recentemente, essa semana mesmo, o status dele estava de fora e mudou para questionável, né? Famoso day by day, day to day, como é que eles falam lá, tipo, dia após dia. Então, e também eu acredito que o Prest não faria um movimento de trazer um cara que não tem a projeção de jogar. Então, é um cara que vai agregar, um cara que ajuda, inicialmente vindo do banco, e aí, até puxar um pouco para esse lado, Ângelo. Queria saber se você acha que ele tem um espaço como titular, porque agora, sem o Mitic, a gente perde um armador do banco, né? Então o Josh Giddey, em tese, não tem o reserva. Seria talvez o Cason Wallace, mas eu vejo o Cason Wallace sendo um cara que não leva tanto a bola, né? Um cara que faz mais aquele trabalho sujo, tipo um Dort. Então, será que o Giddey vai ser puxado para o banco? Como é que você vê essa rotação a partir de agora? Eu acho difícil que o Thunder se desfaça do seu quinteto titular, né? Acho que o Mark Daigneault não costuma usar muito na rotação. Então, provavelmente o Giddey vai continuar sendo mantido, né? Se toda essa fase de oscilação dele não adiantou para ele ser mandado para o banco, eu acredito que não vai ser agora que vai acontecer. Mas eu gostaria, tá? Acho que valeria o teste. Acho que a presença do Hayward torna a nossa line-up muito mais equilibrada, né? Porque se tu for comparar o Sim. impacto dos dois jogadores, por exemplo, tanto o Giddey quanto o Hayward ele agrega as mesmas coisas que o Giddey agrega, com relação a rebote, a ser um bom passador, um cara mais alto, e um pouco mais, que é a questão da inteligência, a questão de ter um bom arremesso. Então, acho que desafogaria muito mais outros jogadores do elenco, sabe? Eu gostaria do teste. Acho que não vai acontecer, mas acho que seria interessante. O Hayward tem essa facilidade, né? Ele é, perdão a redundância, um facilitador, eu Sim. diria, em quadra, porque é um cara interessante também, um bom passador, é um cara que sabe fazer de tudo um pouco. E eu sempre dou esse plus para a questão do arremesso, que eu acho que é muito importante, né? O espaçamento, porque a partir do momento que tu tem caras como o Shea e o Jalen Williams, que são infiltradores de elite praticamente, é muito importante ter espaçadores na lineup titular. Então, por exemplo, tem um Lu Dort que frequentemente oscila, né? Esses dias ele meteu um 0 de 7, eu acho. Apesar de fazer uma boa temporada, é um cara que a gente ainda espera um pouco mais, talvez. Um pouco mais de equilíbrio, né? O Josh Giddey é um cara que não tem um bom arremesso. O Chet agora tá começando, né? Uma crescente de novo. Mas são caras que ainda não são 100% confiáveis. É interessante ter mais chutadores na lineup titular. E eu acho que se não for o Hayward, futuramente vai ter que ser outro jogador. Mas, sim, aprovo e gostaria de ver o teste. Com certeza. Isso aí, só pra gente amarrar de vez esse lance do Hayward, acaba que abre mais possibilidades, né? Hoje o Thunder tem um quinteto titular muito claro, só que agora chegando o Hayward, você bota uma pulga atrás da orelha tanto do Mark quanto dos outros jogadores. E você, de repente, num jogo que vai demandar determinada característica, você pode puxar o Giddey pro banco, ou de repente até o Dort pro banco. Você pode fazer variações, então é bom você ter essas peças. Eu entendo também. Principalmente. Pode concluir. Pode falar, pode falar. Não, eu entendo também que a presença do Hayward talvez não seja necessariamente como titular, mas mesmo vindo do banco, ele provavelmente vai ter uma minutagem boa, sabe? Talvez até a Sim, mesma com minutagem certeza. que um Giddey da vida, sabe? Eu acho que talvez tirar o Giddey da titularidade, de certa forma, claro, eu tô olhando com os olhos do GM, né? Ah, vai desvalorizar um ativo. Então, mantém o cara de titular, mas mantém ele jogando a mesma minutagem que o Hayward. Cada um joga 20, 22 minutos, por aí. Talvez, né, para rotacionar melhor. Não sei como é que o Thunder vai fazer, mas é uma alternativa também. Eu acho que o Gordon Hayward tem bastante espaço nesse time, justamente por trazer coisas que a gente não tinha, né? Que é essa questão do espaçamento, a questão de ser um cara alto, inteligente, também pode agregar no front court, então é interessante. E mostra um pouco também que o front office não tá teimoso, né? Porque na off-season a gente trouxe uma das melhores contratações fora de quadra, que foi o Chip Angela, que é o treinador de arremesso. Nitidamente os arremessos melhoraram, agora você traz um cara que não necessariamente é um especialista nos arremessos, mas é um pontuador sólido, então ajuda, né? Ajuda o meio como um todo, você transformar um time com várias peças, várias armas, na verdade, boas. Hoje o Thunder, se livrando de todos esses jogadores, abriu 2 vagas no roster. Rapidinho passando aqui, a gente tem o quinteto titular, né? Shea, Giddey, Lu Dort, Jalen Williams e Chet.
Aí a gente vai para o banco de reservas assim, eu acho que já tem uma hierarquia bem clara. Seria o Isaiah Joe, Aaron Wiggins, Kayson Wallace e Hayward, né? Gordon Hayward. Aí vindo logo atrás ali Jalen Williams e Kenrich Williams, né? Que são os nossos bigs. E aí o Johnny Dieng Poku, né? Aí entra aqui Keontae Johnson, Olivier Sarr, enfim. Então ele tem 2 vagas nesse roster e vamos esperar, né? Porque apesar de a gente ter gostado dessa aquisição do Hayward, ficamos com uma pulga atrás da orelha, um pé atrás, porque o Thunder não se movimentou para melhorar o garrafão. Eu acho que o que fica de lição nessa trade deadline é isso, né? A imagem que passa do Thunder é isso. O Thunder segue sendo um dos piores times em rebote, seja ofensivo, seja do adversário, seja pegando rebote. O Thunder é um dos piores da liga. E é muito ruim você ver o líder da Conferência Oeste ter uma fragilidade tão gritante como essa. Não é, claro, nenhum time é perfeito. Não tem como líder da conferência liderar a liga em tudo. Se fosse isso, realmente já podia entregar o troféu. Mas ser um dos piores times em rebote na liga, tipo, pior mesmo, que você vem toda derrota, isso é um ponto negativo, e você não fazer nada na trade deadline é preocupante, porque você agora assinou a sentença de que você vai sofrer com isso até o final da temporada, e não entra, eu acho que nesse lance de alarme, ai meu Deus, vocês estão aumentando uma temporada que nem era pra gente estar brigando. Não vai entrar nem mérito de disputar título ou nada do tipo. Mas é porque isso é uma necessidade. O time é ruim em rebote. O time é horrível em rebote. E aí a gente não fez nada, sendo que a gente viu hoje, né? Acho que o protagonista da trade deadline foi o Dallas Mavericks, que não só pegou o PJ Washington, como pegou o Daniel Gafford, que foram 2 nomes que eu e Ângelo trouxemos aqui. A Thunder TT, né, por assim dizer, pedia muito os 2, e eles foram para Dallas por pacotes que a gente cobriria com certa facilidade. Claro que a gente sabe que envolve muitas outras coisas, né? Doncic deve pesar, Kyrie deve ter falado, enfim, essas coisas não estão sob nosso alcance. Mas em relação a front office, negociação e assets, né, coisas para trocar, o Thunder tinha coisa para cobrir. E o Thunder não fez isso. Então meio que assinou esse atestado e vai continuar sofrendo com rebote e provavelmente lá na frente isso vai ser um problema, né? Você ficou revoltado com isso também? Você esperava algum pivô chegar, um big que realmente fosse ajudar o Chet? Eu esperava pelo menos uma opção, né? Eu acho que fica essa frustração. É evidente, né, que o problema dos rebotes tem sido muito frequente. Eu acho que por isso mesmo a gente fica frustrado, né? Porque é muito visível. Até para quem chega de fora e tá vendo um jogo de basquete talvez pela primeira vez, consegue perceber que o Thunder sempre é dominado, né? Seja na tábua defensiva como ofensiva. Então fica essa complicação. Eu acho que o Thunder tem ativos de sobra. Não sou dessa teoria de que a gente tem que manter a mesma base para sempre e torcer para esses caras evoluírem até ganhar o título. Eu acho que em alguns momentos a gente vai ter que fazer movimentos para melhorar o elenco. Então eu acho que talvez esse momento atual, né, na primeira colocação do Oeste, tendo um time jovem, competitivo, tu tem uma carência tão exposta e tu poder cobrir ela, por que não fazer, sabe? Fica essa questão, porque a gente não se desfaria de muita coisa. A gente tem muitos assets. Então, assim, a gente tem margem de erro. Acho que isso é muito importante. A gente tem margem de erro, cara. Se tu contrata um jogador e ele não deu certo, beleza, a gente tem 300 outras picks e outros jogadores de potencial para cobrir. Então eu acho que o Thunder deveria ter feito algo. Não tô cobrando nem que fosse o PJ Washington ou o Daniel Gafford, apesar de serem ótimas opções, mas talvez um outro jogador, né? A gente fica atento agora ao mercado do buyout, né? Que vão ser dispensados alguns jogadores. Não sei se tem muitas opções de qualidade como de certa forma tinham nas trocas aí com relação à deadline, mas é uma carência que, cara, me incomoda bastante. Eu acho que cobrir isso nesse momento só ajudaria, entendeu? O Thunder não teria nada a perder, facilitaria o nosso jogo de transição, que depende muito da questão dos rebotes também, o jogo do Shea, do Chet, do J-Dub, então seria importante, né? É uma pena que a gente não conseguiu fazer nenhum movimento com relação a isso, mas vamos ver o que o Sam Prest está tramando aí. Vou dar um voto de confiança, né? Mas fica a crítica, forte crítica, porque a gente tinha ativo o suficiente para isso. E, cara, eu tenho muito medo da gente morrer com as picks na mão e acabar perdendo uma janela importante aí de competitividade. Né? A gente não é favorito ao título, tá? Acho que vale bater nessa tecla. Não somos favoritos ao título, mas somos contenders. Estamos em primeiro do Oeste, não é por acaso. E se a gente pode melhorar o time para tentar ir um pouquinho mais além ali na frente, isso deve ser feito. Não dá para ficar eternamente adiando um sonho que pode ser vivido agora. Só para a gente exemplificar aqui o que a gente está falando de fato, né? Só para trazer aqui, o Mavericks recebeu o PJ Washington, eles enviaram Seth Curry, que era um cara que não estava jogando, a gente sabe da qualidade do Seth Curry, mas ele não estava jogando, talvez até receba buyout, não sei, porque Charlotte agora está com novos donos, né, então está nesse rebuild em volta do Lamelo e do Brandon Miller, enfim. Seth Curry, Grant Williams, que assim, desde que saiu do Boston, deu uma desandada, e uma escolha de primeira rodada de 2027, ou seja, eles liberaram o PJ Washington por 2 jogadores medianos para baixo, né, por uma escolha de 2027.
Então, assim, eu não vou ficar entrando aqui também, a Thunder podia ter oferecido isso e isso assado, mas o Thunder poderia oferecer algo parecido com isso. O Thunder poderia oferecer algo melhor do que isso. E a troca do Daniel Gafford com o Washington Wizards foi mais fácil, entre aspas, ainda. Dallas pegou o Gafford, que é um ótimo pivô, um cara novo, e aí mandaram Richaun Holmes, se eu não me engano, não tem nem jogado muito lá em Dallas, que eu acho que a rotação era mais Derek Lively, né? Norman Powell não, Dwight Powell, enfim. Mandaram Richaun Holmes e uma pick de 2024, que foi aqui o Thunder trocou com o Mavs, então eles usaram do Thunder para pegar um pivô que o Thunder poderia ter pego, né? Um pouco frustrante. Eu acho que cabe uma leitura também, né? Não é o porquê que o Thunder não fez, é porque que o Thunder não quis fazer. Porque o Thunder, Exato. o Sam Prest, com certeza tinha em mente 300 nomes, né? Ainda que ele não quisesse negociar, os caras estão atentos a tudo. Ele sabe que o PJ Washington estava de saída, ele sabe que o Daniel Gafford estava disponível para troca, e ele, mais do que ninguém, sabe que nós temos mais ativos que todos os outros times. Então a gente tem condições de cobrir praticamente qualquer troca. Então não é porque o Thunder não fez, é porque o Thunder não quis. Então é essa leitura, sabe? Por que o Thunder não quis? Não se enquadra no perfil de jogo, não agrega no sistema do Mark Daigneault, não enquadra na filosofia da franquia. Essa é a questão, sabe? Mas ainda assim não é uma desculpa para a gente não ter trazido ninguém para cobrir essa deficiência no time. Só que aí, pô, cara, é bizarro, porque ia chegar certinho. Como eu falei agora há pouco, a gente tem hoje em dia, digamos que com o elenco fechado, 9 jogadores com uma rotação boa, só que falta um pivô vindo do banco, falta um cara grande vindo do banco, fecharia certinho. Digamos que Shea, Giddey, Ludort e Jalen Williams tem um backup vindo do banco. O Chet não tem, pô. O Chet não tem nem alguém para jogar ao lado dele quando titular, muito menos alguém para vir do banco. E eu não quero agora... depender, desculpa te cortar, mas eu não quero depender de um Kenrich Williams improvisado na 5 no jogo de playoff. Nossa senhora, cara. Todo Deus respeito, me livre, assim, Deus me livre. mas a gente necessita de um jogador para cobrir o Chet, né? Até fisicamente, né? Para não ter que estourar ele jogando 35 minutos por noite. Eu acho que vai ser importante, né? Seria importante, né? Ou vai ser, dependendo do que a gente for fazer no mercado de buyout, se for fazer algo. Mas é importante porque o Chet, fisicamente, a gente sabe que ele vai sentir, de certa forma, o ritmo dos playoffs. São jogos muito intensos, jogos seguidos, consecutivos. Ele vem de um mês complicado, que a gente tem visto também, tá conseguindo se reerguer agora. Então, justamente pensando no bem dos nossos principais jogadores, seria importante ter alternativa, sabe? Com certeza. Só puxando aqui também para a gente fechar esse ponto, o mercado de buyouts, né? Os prováveis buyouts que vão ter. Não vou falar todos, mas vou falar jogadores de garrafão que poderiam ficar disponíveis. Marcus Morris, Deus me livre. Robin Lopes, Deus me livre também. Não me que pega. Ele foi trocado para Sacramento. E aí Danilo Gallinari, né? Que aí realmente não vou dizer que eu não aceitaria, mas tem que ter uma história com o Thunder, não acharia ruim. É um cara alto ali que mata a bola, não sei se seria o ideal, mas eu aceitaria. E é isso, cara. De big é isso aí. Então, dificilmente o Thunder vai trazer uma peça boa. De repente, não sei se eles vão querer começar a usar o Olivier Sarr nessa reta final, porque ele tem um contrato two-way, quase não jogou esse ano, então deve ter bastante jogo para queimar ainda. Esperar, né? Esperar. Aguardar e ver o que o Thunder pode fazer, né? Dessa lista aí, cara, muito escasso mesmo. Talvez o Gallinari para ser mais um espaçador no elenco, considerando que a gente tem 2 vagas e ele provavelmente viria por um contrato mínimo, eu acho que agrega, sabe? De certa forma agrega, mas vamos ver, né? É pensar bem o que pode acontecer e não queimar cartucho desnecessário. E aí falamos das trocas e agora só uma breve passada, uma passada rápida aqui, que agora o bicho vai pegar. A gente tem falado do Sudoeste, de contender, etc, e agora o bicho vai pegar, porque Denver e Clippers já eram times contenders ali, a gente já via como contenders, e agora Dallas de vez chegou, né? O time fez boas trocas, então assim, a gente já falava isso, que com um time com Doncic e Kyrie Irving, que fazem juntos média de 70 pontos mais ou menos, é perigoso. O Phoenix fez boas trocas, né? E o Thunder e Minnesota estão ali, né? Meio que infiltrados, apesar de não terem feito muitas mudanças, são times mais jovens. E aí tem o Pelicans e Kings, então o bicho vai pegar agora, né, Angelo? Sai da frente que a Conferência Oeste vai virar selva, porque hoje eu não consigo cravar quem vai ganhar essa conferência, não consigo. É absurda a competitividade, né? Não à toa, se não me engano, depois de muitos anos, os 4 primeiros colocados do Oeste, não possuem nenhuma diferença de jogos de um para o outro, sabe? Então, praticamente com o mesmo recorde. Tudo empatado com relação ao aproveitamento. É bizarro, então a gente vê muitos times fortes, e é aí que a gente fala, sabe? Se tem todo esse equilíbrio, é sinal que a gente tá fazendo por merecer estar ali. É muito time bom. No Oeste não dá pra vacilar, cara. Infelizmente, se quer brigar lá em cima, tem que ser consistente. Eu acho que a gente tem sido, de certa forma, a gente criou uma gordura em determinados momentos que nos permitiu oscilar nesse mês de janeiro e não perder a primeira colocação, por exemplo. Claro que a gente perdeu de uma rodada para outra, mas hoje, na gravação desse podcast, até amanhã, né, onde provavelmente o Thunder vai jogar, a gente é líder ainda. Então, assim,
é manter, né, essa competitividade e tentar evoluir os seus jogadores. E aí é o que a gente fala, né, cara? Pô, se tu tinha a possibilidade de agregar alguém no elenco para tentar se desvirtuar um pouco desses times, tinha que ter feito, sabe? Vamos torcer pro Gordon Hayward ser uma peça tão boa que faça a gente esquecer esses outros problemas. Exato. Agora esperar, né? Expectativa grande aí pela estreia do Gordon Hayward. Vamos torcer muito, porque a gente não é também advogado do diabo aqui, a gente não quer que o cara chegue e dê errado, pelo contrário, a gente quer que dê muito certo. Desejamos todo o sucesso ao Gordon Hayward, que claramente está ouvindo esse podcast, né, Angelo? Ele Com está aqui certeza. ouvindo. Um Hello, grande hello, fã, Gordon. um grande Grande fã fã. do Thunder Brasil e do Thunder Mania. É isso aí. Então vamos fechar, né, amigo? Mas eu vou te pegar agora só no pulo aqui. Relembrando que, apesar de isso ser um episódio pocket, isso aqui é um episódio do podcast. Então a gente tem a nossa apostinha. No último episódio que a gente gravou, o Ângelo cravou, tá? Vou admitir aqui. Ele tá com a campanha de 22 acertos e 4 erros. Eu tô 21-5. Então Fala vamos dele. puxar só um back-to-backzinho aqui no sábado e domingo, né? Que no sábado a gente pega Dallas fora, jogo difícil. E domingo a gente pega o Kings em casa. Então eu quero saber qual é o seu palpite pra gente fechar aqui, bonitão. Se quiser, eu dou na frente aqui, tá? Porque da última vez você. Vai lá. Essa eu deixo pra ti. Empolgados com todas as trocas. O problema é que a gente não ganha do Kings, né, cara? Isso que é o problema. E eu não vou pagar de pessimista aqui. Vou com o regulamento debaixo do braço dessa vez. Vou imitar o Ângelo, que é o maior saudosista da torcida do Thunder. Eu vou de 1-1, tranquilo. Uma vitória e uma derrota. Eu fiz questão, né, na última, acho que foi pós-gravação do nosso último episódio, de chamar o Lucas, né, de madrugada praticamente para jogar na cara que eu tinha cravado. Safado, né? safado, É isso aí. safado. E dessa vez ele não me falou que ia ter palpite, tá? Então eu não me preparei, nem sabia com quem eu poderia jogar, completamente desinformado, de lua, assim. Ele se faz. Então eu fui pego de surpresa, tá? Ele é malandrão, Dallas ele nem acompanha o Thunder todo dia. Nem parece que o cara fica ali 20 horas por dia lendo sobre essa desgraça de franquia. Coitadinho dele. Vamos lá. Dallas em Dallas, né? Exato. Pô, isso me faz lembrar aquele fatídico jogo onde a gente tomou uma run de 30-0 e eu quase excluí meu perfil. É episódio pocket, mas eu vou contar essa história. Eu mandei uma mensagem pro Lucas em meio àquele jogo, falando, se o Thunder perdesse, eu ia excluir o perfil e acabar com o projeto para sempre. Os jogadores, evidentemente, receberam essa informação de alguma forma, dentro de quadra, e conseguiram reverter aquela vergonha, né? Porque é inacreditável. Inacreditável. A gente tomou, acho que foi 30 ou 33-0. Nossa, foi 33-0. Aberração, cara. Que eu não consegui ficar bravo, não consegui ficar triste, eu fiquei estático, pasmo, assim. Então foi muito traumatizante pra mim. Eu espero que a gente não repita, né, essa run com relação ao adversário. Então eu vou, cara, 2-0. 2-0? 2-0, assim, ó. Com convicção, tá? Com convicção. Então, bora. Ainda mais se o Gordon Hayward estrear, tá? Se o Gordon Hayward estrear, esquece. Eu não vou ter pena. Então esquece. Então fechou, né, meu amigo? Vamos dormir que a gente tá cansado. Esse episódio vai sair. Se você tá ouvindo aí, gente, muito obrigado. A gente vai publicar isso o mais rápido possível. A gente tá gravando isso aqui em quinta-feira à noite. Acredito que daqui a pouco vai estar disponível. Se você segue a gente, você vai receber informação privilegiada. Se você não segue, amanhã cedinho, né? Nessa sexta-feira cedinho a gente tá divulgando. Então espero que vocês gostem. Deixe feedback, como sempre, bem-vindo. Críticas, elogios, são todos bem-vindos. E vamos torcer agora, né, pro nosso Thunder. Muita fé pro Gordon Hayward. E é isso, meu amigo. Tamo junto. Até algum dia. E é isso. Muito obrigado a rapaziada que acompanhou aí, ao Lucas. Tamo junto e Thunder Up. Thunder Up. Valeu.